Olá, boa noite. O Jornal da UFO de hoje vai falar da luta contra a LGBTfobia. A data, celebrada anualmente em 17 de maio, completou 30 anos. Veja também sobre a campanha nacional de vacinação contra a gripe influenza e as últimas informações sobre a Covid-19. O Jornal da UFO começa agora. Vamos ao avanço do novo coronavírus em Minas Gerais e aqui em Uberlândia. Boa noite, Luir. Boa noite, Larissa, e a todos que acompanham o Jornal da UFO. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Secretaria de Saúde do Estado, Minas Gerais tem 4.695 casos confirmados de Covid-19, sendo que 2.280 estão sendo acompanhados e 2.254 já foram recuperados. Infelizmente, de sexta-feira até hoje, o número de óbitos causados pelo novo coronavírus aumentou em 15 e agora soma-se 161 óbitos ao todo no estado. Já em Uberlândia, a prefeitura divulgou hoje uma errata do boletim divulgado ontem sobre o número dos resultados dos testes que deram negativo. Foi dito que após criteriosa checagem, foi constatado que pessoas que já haviam sido testadas permaneciam na lista dos casos suspeitos. Com isso, a prefeitura solicitou a retirada destes nomes da contagem que, no último domingo, foram adicionados aos casos negativos, provocando assim uma distorção dos números. Após essa confusão, a prefeitura divulgou o boletim diário oficial desta segunda-feira com o total de 2.553 casos suspeitos, 459 confirmados e mais uma morte causada pela Covid-19 foi registrada no município, que agora totaliza 13 mortes. Um óbito suspeito segue em investigação. Outra atualização do município, Larissa, é que nesta segunda-feira, uma das 3 empresas que fazem o transporte público em Uberlândia não colocou os ônibus em funcionamento. Na noite de ontem, no domingo, a empresa informou ao Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Urbano que não iria operar hoje. O sindicato falou que não há problemas com o pagamento dos funcionários. 42 linhas de ônibus são da Autotrans em Uberlândia e atendem de 20 bairros da cidade. Os mais afetados foram Santa Luzia, Tibere, Shopping Park e Umuarama. Não tem previsão de quando o serviço voltará ao normal. As demais empresas, Sorriso e São Miguel, estão operando. Em nota, a Autotrans explica que foi inevitável a paralisação das atividades nesta segunda-feira, dia 18, e que ocorreu devido à falta de verba para compra de óleo diesel, que só pode ser adquirido à vista com os fornecedores. A impossibilidade financeira para pagamento do adiantamento salarial e dos benefícios, entre outras questões que tornaram insustentável a operação. A empresa reitera ainda que a receita caiu para 40% e não condiz com os gastos para a operação de 80% da frota que se mantiveram rodando. Esta situação vem se agravando nos últimos dias até se tornar insustentável. Essas são as informações de hoje, Larissa. Eloir Schweikart para o Jornal da UFO. Sobre a questão do transporte público em Uberlândia, foi realizada uma coletiva hoje à tarde e amanhã você confere mais informações. E começou hoje a segunda fase da terceira etapa da campanha nacional de vacinação contra a influenza. Quem traz as informações é o repórter Fernando Cunha. Boa noite a todos que acompanham o Jornal da UFO aqui pela TV Universitária. Nesta segunda fase da terceira etapa de vacinação contra influenza, serão imunizados professores da rede pública e privada e também adultos com idade entre 55 e 59 anos. A 22ª campanha vai até o dia 5 de junho e, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, as doses estão sendo enviadas em cotas pelo Ministério da Saúde e, até o momento, em Uberlândia, foram vacinadas cerca de 147 mil pessoas nas etapas anteriores.
Lembrando que a vacinação acontece nas unidades básicas de saúde de 8 às 18 horas, nas unidades básicas de saúde da família de 7h30 da manhã às 4h30 da tarde e em 6 unidades de atendimento integrado às UAIs das 8 às 20 horas nas UAIs dos bairros Tibere, Pampulha, Roosevelt, Luiz Orte, Planalto e Martins. Não há vacinação nas UAIs dos bairros São Jorge e Morumbi. E lembrando que os grupos anteriores podem também se vacinar. É um grupo composto por crianças com mais de 6 meses e menos 6 anos de idade, gestantes e mulheres no pós-parto até 45 dias. Essa etapa começou no último dia 11, e não atingiu a meta, que é de 90%. Até a última sexta-feira, 29% das crianças haviam sido vacinadas, 21% das gestantes e 33% das mulheres em pós-parto de 45 dias. E os idosos que fizeram agendamento pelo 0800 continuam sendo atendidos em casa e até o momento 81 mil idosos foram vacinados. Para vacinação é necessário levar documentação, os adultos carteira de identidade, os professores levaram crachá ou contra-cheque, crianças o cartão de vacinas, gestante deve levar a documentação que comprove a gestação, as mulheres em pós-parto levar a certidão da criança e pessoas com deficiência levar um laudo médico, o comprovante do benefício de prestação continuada, o BPC, ou o documento de aposentadoria. Fernando Cunha para o Jornal da UFO. A luta contra a homofobia e a transfobia é um processo diário para a população LGBT no mundo inteiro. No Brasil, algumas conquistas no âmbito do direito já vieram, mas as discriminações ainda acontecem. Há mais de 6 anos começou os processos transitórios como homem transgênero. Há mais ou menos 6 anos que eu realizo os processos transitórios, tanto social quanto tecnológico de gênero. Quando eu falo social, eu estou me referindo a processos que estão sempre em relação, de forma muito direta, com a sociedade. Um exemplo, o nome social. Quando nascemos, nós recebemos um nome, que esse nome é ortogado pela cultura, pela sociedade, pelos familiares, e assim também vivem as pessoas trans. Então, a partir do momento em que essa pessoa reivindica o seu direito de autoafirmar-se e o seu direito identitário, então inicia-se um processo de transição. Uma outra transição é a transição tecnológica, e aí eu convido o sociólogo Samuel Cier, que também é homem trans, a explicar melhor para vocês o que é uma transição socióloga ou tecnológica. E ele vai dizer o quê? Que essas transições produzem vida e que inclui os processos de modificações corporais, São tecnologias tanto materiais quanto tecnologias discursivas. Também são tecnologias culturais e tecnologias políticas, e não simplesmente técnicas corporais. Então, Samuel Cier está dizendo que as tecnologias de gênero, elas estão conectadas tanto com as modificações corporais, quanto conectado quanto os processos discursivos, culturais e políticos. Ao assumir quem era para a família, Caio encontrou a rejeição, principalmente da mãe. A difícil relação foi contada no curta-metragem Aqueles Dois, de Emerson Maranhão, e lançado em 2018, que traz Caio Lemos e Caio José como personagens centrais com seus respectivos conflitos e vivências. A palavra de Deus diz que, para os olhos do Senhor, nós todos somos pecadores, tá entendendo? Nós somos pecadores, mas Ele amobina os nossos pecados. Eu não vou concordar ela ser homem, porque ela não é. Minha família, os meus pais, minha mãe, meu pai esperavam uma menina nesse nascimento. E muito menos não pode ser considerado o fato de que eles se prepararam para criar essa menina. E com isso foi criado como menina. E consequentemente eu fui socializado como uma mulher. E assim permaneci também por muitos anos, e ainda permaneço,
lutando contra esse sistema que eu faço, dou um foco na questão de cisgênero, né? De um processo cisgênero. Foi um processo muito violento no sentido que sempre foi negado. Então, por ser negado essa minha identidade, não ser aceita, não ser de acordo com o normativo, né? Passei por muitos anos distante da família, né? Mais ou menos 20 anos distantes. Além da resistência em casa, o mestrando enfrentou violências em outros espaços e momentos. Uma delas foi na própria universidade. Vivenciei e ainda vivencio violências psicológicas, né? Do tipo violências que vão produzem, né? A depressão, né? Tristeza. Uma professora minha pediu para a coordenação me retirar de sala de aula sem nenhum motivo. Eu fiquei sem entender, eu tive medo e não reagi. E a segunda, no outro semestre, ela escreveu uma carta também pedindo a saída da minha sala, dizendo que a minha presença afetava a sua dignidade. Né? Então, assim, foi uma violência psicológica, né? Ou seja, eu estar ali estava afetando a dignidade da professora, né? Apesar das discriminações, Caio também teve muitas conquistas na área do direito, como o nome social. Eu tive como conquista inicial o meu direito ao nome social na universidade. Eu fui a primeira pessoa trans na Unilab a vivenciar esse processo transitório, né, do nome social. Então, aquilo para mim foi uma grande vitória nesse sentido. Além desta conquista, segundo Camila Paiva, advogada do projeto Somos, que atende a população LGBT de Uberlândia através do Escritório de Assessoria Jurídica Popular da UFO, ESAJUP, nos últimos 10 anos, outros avanços foram conseguidos através da justiça brasileira. O STF, nos últimos anos, teve algumas decisões atinentes às questões de diversidade sexual e de gênero muito importantes para a nossa população LGBTQIA+, porque é o único âmbito em que nossos direitos são tutelados, né? Em 2011, tivemos a decisão que possibilitou as uniões estáveis entre pessoas do mesmo sexo serem reconhecidas, né? O STF reconheceu a legitimidade delas e, consequentemente, se teve a possibilidade do casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. O CNJ, inclusive, ele soltou um provimento obrigando todos os cartórios a realizarem essas uniões, seja casamento, seja o registro da união civil estável. Em 2018, a gente teve o reconhecimento da possibilidade pelo STF da retificação de nome e gênero de pessoas trans na certidão de nascimento e, consequentemente, todos os outros documentos. Então, logo após o CNJ soltou o provimento para que essa retificação fosse feita direto no cartório, sem a necessidade de ação judicial, como se vinha precisando até então. E a decisão mais recente, que teve muito destaque na mídia nos últimos dias, foi da decisão da possibilidade de doação de sangue por homens que fazem sexo com homens. No ano passado, outro passo no âmbito jurídico foi dado. O Supremo Tribunal Federal enquadrou a homofobia e a transfobia como crimes de racismo. A parte do movimento, pelo que a gente pode ver nas redes sociais, nas ruas, tomou a criminalização da LGBTfobia como uma conquista, sim. Pelo menos simbolicamente, extraprocessualmente, como algo educativo, que mostraria à população que cometer atos LGBTfóbicos, violências verbais, físicas, psicológicas, poderiam ensejar alguma criminalização, alguma punição. Mas outra parte do movimento, principalmente os abolicionistas penais, aqueles que não acreditam no sistema penal e na geração de resultados por esse, acredita que não foi uma conquista. E a gente vê, quase um ano depois, que realmente não se tem tanta conquista assim. A decisão sequer foi publicada, apesar de ser televisionada, a gente ter acesso a votos dos ministros, ela não tem a decisão publicada, um acórdão. Então,
nem sequer para isso ela serviu até hoje. E quando você vai numa delegacia fazer um boletim de ocorrência, os policiais não estão preparados. Por exemplo, a gente já viu o caso de uma mulher trans. Quando fez um boletim, o policial colocou que ela era uma mulher bissexual. A gente não entende o que passa na cabeça, se é realmente um despreparo ou se é uma interpretação errada das palavras, mas a polícia não está preparada e a decisão encontrou o Brasil em uma situação social e política muito conservadora, né? Então, aqueles que podem trabalhar para que a decisão não tenha efeitos práticos, trabalham nesse sentido. Caio também teve outras vitórias pessoais. Realizou a cirurgia de mastectomia, se formou em humanidades e continuou na carreira acadêmica. Recentemente, se aproximou da mãe e diz que os laços estão sendo retomados aos poucos. Além disso, a militância tem um papel fundamental para ele. Tenho como vitória a minha cirurgia, uma delas, que é a mastectomia masculinizadora, que é a cirurgia específica da retirada da linguagem dos homens trans, dos intrusos, na linguagem ocidental chamada seios, né? Então, essa também foi uma grande vitória que eu conquistei, né? E todo esse processo, ele foi muito difícil, doloroso, ele foi realizado pelo SUS, assim como, ultimamente, eu tenho buscado a relação com a família e, através do filme Aqueles Dois, mais uma vez, falo para vocês, eu consegui também manter mais próximo da minha família. Então isso para mim também é uma grande vitória. Atualmente estou como presidente da TransCE, Associação Transmasculina do Ceará, e também estou como secretário executivo da RNHTP, que é a Rede Nacional de Travestis e Transsexuais Vivendo e Convivendo com HIV/AIDS no Brasil. A nossa entrevista de hoje é com o psicólogo e coordenador da Divisão de Promoção de Igualdades e Apoio Educacional da UFO, Clênio Antônio Souza. Fala pra gente sobre a importância do Dia Internacional contra a Homofobia e Transfobia, o que representa para a realidade da população LGBT. Foi muito importante a Organização Mundial de Saúde reconhecer que a homossexualidade é uma condição humana. A partir daí, as políticas higienistas que fazem parte da história do nosso país, elas passaram a não ter influência sobre essas questões. Embora ainda tenhamos bastante preconceito e ainda tenhamos pessoas que acreditam ferrenhamente na cura gay. Mas, a partir daí, as pessoas na condição LGBT foram reconhecidas como pessoas e que têm uma condição LGBT, e não como doentes, e não como pessoas portadoras de algum defeito, portadoras de algo que deveria ser expurgado na sociedade, algo que deveria ser eliminado. Não se conseguindo eliminar, historicamente, eliminavam-se as pessoas, e ainda assim o fazem. Mas foi importante esse marco reconhecer que a homossexualidade não é homossexualismo, porque não é doença porque senão teria cura, e não há mudança nessa condição para as pessoas, e que nada muda no dia a dia dessas pessoas. São pessoas que têm uma vida regular como todas as outras pessoas e não portam uma doença. 30 anos depois, a LGBTfobia ainda violenta fisicamente e psicologicamente milhares de pessoas. Na sua visão, é possível reverter essas estatísticas negativas em um país como o nosso? Acredito sim que é possível nós continuarmos esse enfrentamento e tentarmos diminuir esses índices de violência. Não é fácil porque a nossa sociedade acumula historicamente o preconceito LGBT-fóbico, e a gente tenta muito pela formação das pessoas, mas elas precisam estarem abertas. Hoje nós enfrentamos resistência nas escolas porque a suposta ideologia de gênero não nos permite
não nos está permitindo que professores falemos dessas questões, discutamos essas questões na escola. E com isso, o preconceito ele vai ficando velado, e com isso as oportunidades de esclarecimento e de formação ficam veladas. Além de acumularmos esse preconceito histórico, nós temos outros preconceitos acumulados em torno da população LGBT, como o preconceito social, por muitos terem baixa condição socioeconômica, o preconceito de raça, o que é ser uma pessoa trans negra no Brasil, o que é ser uma mulher lésbica negra no Brasil, ou seja, são preconceitos acumulados. E aí esse ódio, essa violência, ele vem da desinformação. A questão é quantas pessoas não querem saber, quantas pessoas não estão abertas ao diálogo. Eu acredito num futuro não tão próximo, mas a nossa luta não pode parar. As conquistas estão aí, né? A ferro e fogo, há muito sangue, choro e lágrimas, mas essa é a nossa luta e esse é o nosso enfrentamento. Muitas pessoas morreram abrindo caminhos para essa liberdade, para essa liberdade de ir e vir, a liberdade de circular, de ocupar os diferentes espaços na sociedade. A Organização da Sociedade Civil Triângulo Trans Mais de Uberlândia tem apoiado a população LGBT mais vulnerável da cidade durante a pandemia. O enfermeiro Caio, que é um dos voluntários, contou um pouco como tem sido esse trabalho. Meu nome é Caio, eu sou enfermeiro, sou epidemiologista, sou gestor de projetos da OSC Triângulo Trans Mais e vim aqui hoje para falar sobre a realidade da população LGBT frente ao Covid-19. Em momentos de distanciamento social, a gente vive uma realidade às vezes muito triste, onde essa população ela sofre de violência intrafamiliar, que são essas agressões verbais, físicas, emocionais, que a população sofre dos próprios pais, tios, avós, que em tempos de Covid-19 elas ainda são mais graves, pois a gente necessita cada vez mais desse suporte. Essa população LGBT, ela trabalha muitas vezes de forma informal, até mais do que a população normal. Quando a gente trata de um público de transexuais, a gente vê uma realidade voltada para a prostituição. Então a gente vê que a população faz um trabalho de rua e que tem que se expor muitas vezes na madrugada, tanto a questão de violência, que a gente já sabe, questão de doenças, agora com a realidade do Covid-19. Então, a instituição está fazendo um trabalho muito legal de distribuição de cestas básicas, onde a gente já distribuiu cerca de 50 cestas básicas. Junto com outros parceiros, a gente está fabricando e distribuindo máscaras de proteção, fazendo uma conscientização dessa população LGBT, mostrando que a gente está podendo dar um suporte para ela nesse momento de dificuldade. Essa população, a gente vê historicamente que às vezes ela sofre de alguma doença como HIV, que deixa muito mais exposto à entrada de outras doenças. Então a gente necessita que essa população, ela nesse momento esteja em casa. E a gente sabe que essa realidade, tanto com o suporte da família, que muitas vezes a pessoa não tem, quanto a realidade de lá fora, onde o emprego muitas vezes não é uma alternativa para essa pessoa. Ela tem que viver na informalidade, tem que viver de bicos, e nesse momento a gente sabe que não está nada fácil. Então, hoje, nesse dia, a gente está dando esse suporte, oferecendo uma mão amiga para quem estiver precisando, e as pessoas podem contar com a Triângulo Trans Mais nesse momento. Obrigada pela participação. De volta com a entrevista em relação à saúde mental, de que modo o preconceito e a discriminação afetam uma pessoa LGBT. Clênio. Foi com muito pesar que ontem eu recebi do Caio Lemos, presidente da Associação de Homens Trans do Ceará, e um dos primeiros abrigos para pessoas trans que são expulsas de casa, e esse abrigo faz o acolhimento dessas pessoas. Ontem, Caio Lemos me deu a notícia de que Demétrio, homem trans negro de São Paulo, suicidou-se. Ele já havia dizendo para Caio, segundo Caio, o relato, ele já havia dizendo que não estava aguentando mais a pressão.
vítima de racismo, do preconceito, da transfobia, de misoginia, de machismo, enfim, vão se acumulando, como eu havia dito antes, vão se acumulando preconceitos em cima de determinadas pessoas e elas sofrem muito mais. Uma coisa é ser trans branco da elite, outra coisa é ser trans branco de classe média, baixa, enfim, e negro, né? Há uma preocupação muito grande, sim. O nível de suicídio entre as pessoas trans e LGBTs é um número que nos preocupa. A violência, o Brasil é um dos países, que mais mata pessoas trans, e essa é uma preocupação muito grande. E agora, nesses tempos de pandemia, nós temos uma maior preocupação ainda com o isolamento social, o afrouxamento dos laços sociais, porque nem todas as pessoas se conectam muito bem virtualmente, e além disso, os espaços de segurança, os espaços de socialização, como alguns bares, algumas boates, alguns espaços culturais que muito bem recebem, né? Alguns espaços religiosos que muito bem recebem essas pessoas estão fechados. Para onde estão indo essas pessoas? Muitas para lugar nenhum, porque não vão circular, mesmo em tempos de pandemia. E essas pessoas estão se comunicando com o mundo externo, quais são os recursos que elas têm, isso nos preocupa sim. Existe uma relação direta entre a condição LGBT e adoecimento mental, sim. Vamos agora para mais uma pequena pausa na entrevista para saber mais um pouco sobre o projeto Somos. Confira. O projeto Somos é um projeto de extensão da UFO em que a gente busca a promoção da cidadania e da dignidade da população LGBTQIA+. O nosso principal serviço prestado a essa população aqui em Uberlândia é de assessoria jurídica, ou seja, aqueles que não têm condições de pagar advogado, de arcar com os honorários advocatícios, a gente atua como advogados. A gente tem os estagiários, os advogados voluntários que atuam por eles. Por exemplo, a gente tem ações de consultoria, a gente ajuda a população trans, por exemplo, a organizar os documentos para a retificação de um nome extrajudicialmente, né? Quando eles levam esses documentos no cartório para retificação, a gente auxilia. A gente entra com ações judiciais em mais diversos temas, por exemplo, criminais, quando há violência, cíveis, quando há danos morais. Então, a gente atua amplamente nessa questão advocatícia, judicial e extrajudicial. E o outro braço do projeto, que é de disseminação de informação e conhecimento, que a gente faz através de palestras, rodas de conversa, né? Com a atuação inclusive de psicólogos voluntários, e a gente gera essa proximidade, essa conversa, esse afago para a população. Obrigada pelas informações. Voltamos com a última parte da entrevista. A Universidade Federal de Uberlândia organiza o Maio da Diversidade. Por que a universidade pensou nesta programação anual e quais as ações da UFO em relação ao tema e apoio aos estudantes que fazem parte da comunidade LGBT? A iniciativa da Universidade Federal de Uberlândia de organizar o Mês da Diversidade é justamente dar visibilidade à causa LGBT. Ainda precisamos falar sobre isso, ainda precisamos de falar de questões da diversidade, ainda precisamos de falar da violência, do sofrimento mental dessas pessoas, da dificuldade de circulação, da dificuldade de exercer os direitos básicos, direito a um emprego, direito à educação formal. São pessoas que são rechaçadas, o número de pessoas trans que são expulsas de escola, expulsas pela sociedade, pelo preconceito, abandonam os estudos porque não suportam bullying e preconceito e transfobia ou LGBTfobia nas escolas, ou seja, são pessoas que terão a sua educação formal comprometida. E aí a ideia da UFO é trazer à tona todas essas discussões. Isso faz parte de um calendário temático, né? Teremos uma resolução aprovada aí para que a universidade, nos anos seguintes, continue fazendo essa ação após essa gestão, continue com essa ação, com esse trabalho de conscientização, esse trabalho de mobilização de rede. O mês da diversidade, feito na universidade, são várias ações, agora estamos fazendo virtualmente, acompanhem a programação,
mas é importante porque ele forma redes. Existem muitas pessoas dentro da universidade fazendo muitas coisas interessantes, ações interessantes em relação à temática da LGBTfobia. Existem pesquisadores sérios, existem pesquisas sérias dentro da universidade que merecem ser vistas, mas muitas vezes isso não tem tanta visibilidade e precisa ser publicizado, precisamos falar sobre. E aí, todo mês de maio tem acontecido, nos últimos anos, tem acontecido o mês da diversidade por ocasião do 17 de maio, Dia Internacional de Luta contra a LGBTfobia. Acompanhe a nossa programação no site da PROAI, Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, com todas as programações que temos, inclusive dos campi avançados. O mês da diversidade marca essa luta também dentro da universidade para a comunidade, em comunicação com a comunidade contra a LGBTfobia. Muito obrigada pela entrevista. Outras notícias no Jornal da Cultura às 9h15 e logo após às 10 horas tem o programa Roda Viva, que hoje recebe um dos maiores influenciadores digitais do Brasil, Felipe Neto. Obrigada pela audiência, boa noite e até amanhã. Tchau.